Domingo, todo mundo celebrou com suas famílias, com seus pais, os pais com seus filhos, né? Uns foram para o festival gastronômico nos Cavaleiros, outros foram em casa receber os familiares, fazer festa, churrasco, almoço de família, né? Outros foram para a igreja, né? Domingo, para quem é cristão, católico ou evangélico, ou vai à missa, ou vai ao culto. E também foi assim para o pai de Ian Chaves, de 19 anos, da Nova Esperança, né? As trocas de presentes. E o pai do Ian, ele estava muito feliz, porque há muito tempo não reunia todos os filhos, todos os membros da família. Então, um dia de muita alegria. E o pai do Ian estava celebrando junto com o Ian. O Ian celebrava a recém-formatura no curso de mecânica industrial no Senai. Um menino estudioso, religioso, evangélico, bem aceito, bem reconhecido e bem respeitado pelos vizinhos da comunidade, contrabaixista da igreja que ele frequentava, da igreja evangélica que ele frequentava. O Ian namorava uma moça que frequentava a mesma igreja, tinham planos, e ele era responsável pelos amigos da igreja, pelas pessoas que frequentavam a igreja. Ele se doava, ele se oferecia para levar as crianças para a igreja e para casa, quando os pais não podiam ir. E nesse domingo aconteceu a mesma coisa. O Ian celebrou o Dia dos Pais com o pai, celebrava com a família a recém-formatura, estava correndo atrás de emprego nesse momento de crise, não desistia de tentar um emprego para trabalhar, ajudar a família e construir seus sonhos. E nesse Dia dos Pais, a comunidade da Nova Esperança é surpreendida no final do dia, início da noite. Na verdade, já era um pouco mais do horário avançado da noite, no final do culto, com um tiroteio que inicialmente ninguém sabia de onde vinham as balas, que perfurou a Kombi de uma igreja próxima à igreja que ele frequentava, e um dos tiros acertou a gravata do Ian e foi direto no coração do Ian, perfurou a gravata e perfurou o coração do jovem, que foi assassinado na hora. E todos os moradores, todos que estavam ali nas ruas, todos os vizinhos que ouviram os disparos, dizem que não houve troca de tiro, não tinha conflito, tinha só polícia. Então, um jovem morador de periferia, estudioso, trabalhador, empenhado, com sonhos, com história, com respeito dos vizinhos, com valores que se baseiam na fé, com amigos, com família, celebrando o Dia dos Pais, celebrando uma formatura, tem a vida interrompida pela irresponsabilidade de quem tem o poder e o dever de defender a sociedade, que não avalia as consequências de um disparo irresponsável. Eu ainda não tenho confirmação disso, mas a denúncia dos moradores é que os tiros eram todos de fuzil. E quem tem usado fuzil nos bairros pobres de Macaé é a polícia. Eu celebrei o Dia dos Pais com a minha filha. Vários moradores de outras regiões da cidade celebraram o Dia dos Pais com seus filhos. Se a polícia entrasse em um bairro de elite da cidade, no final da noite do Dia dos Pais, atirando a ermo e assassinasse um jovem, você imagina a comoção que aconteceria, a repercussão que daria e a comoção coletiva que nós teríamos em todos os espaços, em todos as manchetes, em todos os cantos. E infelizmente ainda é essa a realidade da nossa cidade.
uma cidade que continua permitindo que nas suas divisões sociais profundas, na sua extrema desigualdade, a gente continua condenando a juventude à morte, dia após dia. E a resposta oficial da polícia no Jornal da Record é que não houve nenhum tipo de conflito e que a polícia não estava em operação aquele dia e aquela hora na Nova Holanda e Nova Esperança. E como ficam os pais, como fica a mãe daquele menino, como fica a namorada, como fica o pastor da igreja, como ficam os amigos de colégio, como ficam os irmãos, sem resposta. E pior, é mais um caso que nós sabemos que não terá investigação, que não vai ter inquérito, que ninguém vai querer saber de onde veio aquele tiro, de onde saiu aquela bala, para assassinar um garoto que saía da igreja e levava para casa crianças, filhos dos outros, que estavam também no culto. Você imagina a tragédia que poderia ter acontecido quando você olha as fotos da Kombi alvejada de tiros, quando você olha a foto da gravata do menino e quando você vê o desespero da mãe, o desespero do pai, e finge-se que continua tudo seguindo da maneira mais justa, sincera, franca, transparente, tranquila, democrática, no início das eleições. Essa eleição começa manchada de sangue, e manchada de sangue de um jovem inocente, de um jovem que tem, repito aqui, o respeito dos seus vizinhos. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser anunciado, isso tem que ser dito. Semana passada eu falei aqui, a indiferença, o descaso e a falta de compromisso com o poder público para discutir juventude, para discutir política pública para a juventude. Esse é um deles, é mais um deles. O Ian, de 19 anos, assassinado pelos conflitos da violência de Macaé, era um jovem que queria ter oportunidades, era um jovem que queria ser acolhido, e era um jovem que morava numa região difícil da cidade, que não tem atenção do poder público, e quem continua sofrendo é a juventude, que ou ela é vítima, como ele, ou ela é ator, atriz da violência, como os que são cooptados pela criminalidade. E esse não era o caso. Então, antes que digam, antes que invertam, antes que distorçam, para dizer que, olha, alguma coisa ele fez, celebrou o Dia dos Pais com o pai, foi à missa, foi ao culto celebrar, e quem tem fé, quem é cristão, foi celebrar o pai, e foi assassinado no Dia dos Pais, e assassinado, segundo os moradores, por quem deveria proteger, pelo poder público, pelo tiro que saiu do poder público, do governo, e que precisa ter investigação, precisa ter inquérito, precisa ser denunciado. Então essa história, ela marca o início das campanhas eleitorais e ela precisa ser algo que nos faça pensar essa cidade, uma cidade em paz, uma cidade que garanta às pessoas o direito a celebrar as suas alegrias, o direito a viver com dignidade e o direito à vida plena. Nós somos uma cidade rica, nós somos uma cidade com muita oportunidade, com muitas vocações, e que não pode continuar tendo essas marcas duras, tristes, lamentáveis e inaceitáveis. Então o Ian, infelizmente, ontem eu passei em frente onde estava sendo o velório na igreja, e você percebia o rosto das pessoas ali. Eu nem entrei, nem desci do carro para não parecer que eu queria me utilizar, que eu queria ser oportunista. Agora, eu conversei com amigos, eu conversei com parentes e fico assim indignado com o silêncio. Fico indignado com a falta de sensibilidade. Fico indignado quando a gente não consegue entender que podia ser qualquer um de nós. Podia ser qualquer um de nós ou qualquer um dos nossos. Então vou concluir aqui deixando esse lamento, enfim, é um lamento, a gente não tem palavras para contar mais histórias como essas. Infelizmente não gostaria de ter palavra para contar nem essa, mas é recorrente. Me lembrou, vou dar o último exemplo aqui,
de um caso de 2 jovens, também da Nova Esperança, também assassinados pela força policial há uns 6, 7 anos atrás, com chuteiras nas mãos. E que os pais me mostraram a chuteira guardada com mancha de sangue. Olha, é inadmissível que a gente continue vivendo realidades como essas. Inadmissível, inadmissível.